as perguntas de alto nível e aqui por trás, não é? Do outro lado da parede aqui, tem toda uma equipe muito especial e muito valente e competente, porque é com essa equipe que a gente está aqui todos os dias, todas as noites, trazendo opinião com o melhor que a gente pode, dando o nosso melhor nesses mais de 500 dias e que venham outros 500, né? A Caroline, que é a nossa produtora, aí tem o Boca, que está de férias, inclusive, tem o Bafo, meu amigo Bafo, que está hoje, inclusive, substituindo o Boca, que sempre esteve conosco também. Eu vou falar o nome de todo mundo? Não consigo falar o nome de todo mundo porque eu não vou lembrar. Depois eu posso até pedir auxílio dos universitários aqui para a gente lembrar os nomes dos nossos valorosíssimos amigos que estão sempre aqui conosco, os que passaram por aqui, né, que já não estão conosco nessa equipe mais, mas que também deram uma contribuição. A quem não está mais conosco, como o nosso querido Odílio, que nos deixou, não é, por conta da Covid. Enfim, me veio aqui um flashback, eu quis fazer esse registro porque é importante estar ao vivo todas as noites, sempre com uma entrevista diferente, ao vivo, e não digo inédita porque a gente tem sempre aqueles que voltam, né? Até porque o curso, ele demanda isso, o curso da história, não é? E por isso a gente tem uma satisfação muito grande de estar com você aqui e é um orgulho muito grande de estar com você noite a noite no programa Opinião, não é? Muito obrigado de coração a você, viu? Que sempre nos assiste aqui de segunda a sexta. O Lorenberg, rapaz, não é de ver que hoje, quinta-feira, teve uma decisão aqui, eu vou até ler aqui, tem aí no telão do Emanuel Pinheiro? Eu queria que colocasse, por favor, no telão aí, Sérgio, a decisão, essa aí, ó. O STJ acata recurso e derruba um dos afastamentos de Emanuel. É isso aí, ó, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o ministro Humberto Martins, acatou o recurso impetrado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, e derrubou uma das decisões que determinaram o afastamento do gestor da Prefeitura de Cuiabá. A decisão foi proferida nesta quinta, dia 18. O pedido foi protocolado pela defesa do prefeito afastado no último dia 15. Com o deferimento do pedido, o ministro expediu ofício ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, informando a suspensão do afastamento. Esse afastamento, derrubado, diz respeito à decisão proferida pelo juiz Bruno de Oliveira, do dia 28 de outubro. Na data, o magistrado se manifestou favorável ao pedido do Ministério Público de Mato Grosso e afastou o prefeito do Executivo Municipal aqui da capital pelo período de 90 dias. Contudo, há ainda outro afastamento que pesa contra o gestor, deferido pelo desembargador Luiz Ferreira. Em Lorenberg, então, o que significa dizer que um deles, o Emanuel, conseguiu um alívio, mas tem um outro também. Aquele de 90 dias lá parece que é o caso em questão aqui, não é? Exatamente, porque na verdade, amigos, teve um afastamento determinado pelo desembargador, que foi imediato, só que esse afastamento não tinha um prazo estabelecido. E depois o Ministério Público recorreu e aí teve um prazo de 90 dias. Aliás, eram 180 dias. Foi reduzido, uma determinação do juiz, reduziu para 90 dias. Parece-me, tudo indica, Paulo, e você tem razão, tudo indica que essa liminar derruba esse afastamento que determina um prazo de 90 dias. Mas tem um outro, tem um anterior, que me parece que será julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Foi uma decisão monocrática e irá para o Pleno. Tudo indica que é desta forma que está funcionando. Mas não deixa de ser uma grande vitória do prefeito. Aliás, o prefeito obteve uma outra vitória na Câmara Cuiabana, que hoje foi derrubado um outro pedido de uma comissão processante, por 15 votos contra a instalação da comissão processante, contra 8. A oposição aí cresceu, saiu de 5 para 8 votos
nesse outro pedido. E me impressiona, sabe por quê? Porque mesmo afastado, Emanuel está mostrando força no parlamento municipal. E isso não é à toa, né? Ele construiu isso, inclusive, e você pode dar o nome que você quiser, mas o fato é esse, né? Que houve, inclusive, essa vitória também no Legislativo Municipal, mais um fôlego para o prefeito afastado Emanuel Pinheiro. Tem mais um gargalo para ele tentar debulhar aí, que é essa outra questão, que é esse outro processo aí, não é? Que está no meio do caminho, impedindo que ele exerça o cargo de prefeito de Cuiabá. Pois bem, aqui está ele, ao meu lado esquerdo, Nery Geller, deputado federal, antes tarde do que mais tarde, chegou aqui, esbaforido, como eu falo sempre, né? Porque ele veio correndo, porque o trânsito também aqui não é dos melhores, mas verdade. Chegou, é bom que o senhor esteja aqui conosco para falarmos, né? Afinal de contas, quem pretende ser senador da República tem que falar com o povo, com a população. E, segundo o seu grupo, o senhor pretende ser senador da República. Conversei já com vários aqui, inclusive do PP, e essa tem sido uma voz única, inclusive. Como é que está essa, não vou falar estratégia, mas eu vou falar assim, como que está essa conversa, essa articulação para que o Nery Geller pleiteie aí o cargo de senador da República em 2022. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. Uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui, conversando com a sociedade cuiabana, a sociedade mato-grossense e, como você falou, prestando um pouco conta do nosso trabalho no Congresso Nacional e da liderança partidária também. Respondendo especificamente sobre essa questão do Senado, nós estamos animados, sim, está no radar, com o apoio do grupo que apoia o senador Carlos Favaro. Favaro é uma das grandes lideranças hoje no Congresso Nacional, foi escolhido como um dos melhores parlamentares no Senado, e nós já temos uma história de 30 anos de alinhamento político. E também, junto com o grupo, como o ex-ministro Blairo Maggi, o partido definiu, depois nós definimos uma aliança já com o PSD e alinhado agora também ao MDB. Mas sempre deixei muito claro, Paulo, para vocês, principalmente da imprensa, os profissionais da imprensa, estou construindo isso sem atropelar ninguém, sem atropelar qualquer processo que ainda é um pouco cedo. Nós sempre estamos muito focados no exercício do mandato, cuidar bem, e se as coisas se consolidar ano que vem, para ser candidato vai ser pela força do trabalho e com o apoio do nosso grupo aqui no estado de Mato Grosso. Faltou o apoio do governador, que eu sei que o senhor está de olho aí, está dando aquelas cantadas assim, mas eu não sei até que ponto ele está tendo efeito, porque não é só o senhor, né? Parece que a noiva da vez é o governador, que tem recebido cantadas aqui do Nery, do grupo do Wellington, que é outro também pretenso candidato, no caso do Wellington, à reeleição. E outros tantos que querem, porque afinal de contas é a personalidade política mais forte que há no estado de Mato Grosso. Como é que está essa conversa com o Mauro Mendes? Já eu passo para o Lorenberg também fazer as perguntas dele. Paulo, aqui vocês sabem o que está acontecendo. Vocês sabem o que está acontecendo de bastidor. O governador Mauro Mendes é uma figura importante. Ele precisa definir ainda pela eleição, pela reeleição. É um nome forte e nós estamos alinhados. E não estou alinhado agora porque está se aproximando as eleições. Eu estava alinhado lá no momento da dificuldade, quando precisou aumentar a carga tributária, quando precisou renegociar as dívidas do Estado. Eu estava como líder da bancada, da defesa do Estado de Mato Grosso e de buscar o equilíbrio fiscal, buscar encaminhar, aumentar um pouco a carga tributária, reduzir o tamanho do Estado e fazer com que se buscasse equilíbrio fiscal para colocar em dia os 11 meses atrasados na saúde, repasse para os municípios, folha de pagamento que estava atrasado, os veículos alugados da segurança pública, que estavam sendo pegos de volta por falta de pagamento, e nós conseguimos ajudar. E eu fui um dos parlamentares
que me manifestava quando era difícil andar no interior com o governador Mauro Mendes, exatamente por essa força de trabalho. Então, a lealdade que eu tenho com o governador Mauro Mendes e o apoio me credencia a ser o candidato do grupo. Mas, mais uma vez, Paulo, eu não estou mendigando apoio de ninguém. Eu vou ser candidato se eu estiver estruturado politicamente e eu estou buscando essa base. Nós estamos trabalhando muito no interior do estado de Mato Grosso e de forma espontânea, recebendo muitos apoios na Assembleia Legislativa, de parlamentares, e que não é demagogia, qualquer um pode ver isso, e de prefeitos e vereadores. A minha atuação, eu me orgulho de falar com humildade, com respeito, mas eu tenho falado e eu consegui ajudar o Estado. Nós estamos fazendo um trabalho articulado, o senador Favro, Neri Geller, e junto com outros deputados da bancada. Inclusive, a gente vai discorrer sobre essas situações de apoio, de ajuda que o deputado Neri está falando aqui, emendas e tudo mais, daqui a pouco, porque tem algumas ações aqui para a região da Baixada Cuiabana, por exemplo, né? E a gente vai discorrer, pelo menos em relação aos demais, aos principais, não é? Daqui a pouquinho eu quero chamar o Lorenberg para a conversa. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, mas alegria mesmo. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Pena que o programa é curto, o tempo é muito curto para tratar de tantos assuntos, sobretudo diante do senhor que já passou pelo Ministério da Agricultura. Nós temos vários assuntos a respeito para tratar, mas eu vou pegar carona na resposta que o senhor acabou de nos dar. Deputado, recentemente, nesse ano, aliás, bem no começo do ano, houve um jantar na casa do deputado estadual Paulo Araújo, onde estava presente uma série de lideranças políticas do Estado, entre as quais o próprio governador do Estado, o chefe da Casa Civil, o próprio ex-senador e ex-governador do Estado, Blairo Maggi, estiveram presentes e já estava alinhavando ali uma costura da candidatura do senhor com o PSD e o PL. E aí houve uma questão do senador Carlos Fávaro o testemunho de que estaria apoiando o senhor. Estas duas, o apoio do senador Carlos Fávaro, começou naquele jantar ou é anterior àquele jantar? E o que significa aquele jantar para a candidatura do senhor? Lorenberg, primeiro agradecer a fala e realmente eu fico muito satisfeito de estar aqui conversando com a sociedade num papo franco e aberto. Ela se deu de forma natural. Eu estou fazendo esse movimento porque eu fui chamado pelo meu partido, pelo nosso grupo político. Obviamente que o governador Mauro Mendes não se manifestou ainda, mas tem sim um alinhamento político junto com o governador Mauro Mendes e essas principais lideranças. Eu sempre deixei muito claro que se uma candidatura, por exemplo, do senador Blairo Maggi, ex-ministro de Agricultura, viesse a acontecer, que eu não teria dificuldade nenhuma de recuar e ele ser o nosso candidato, até pela liderança que ele exerce. Dentro do recuo dele e da manifestação, para que eu pudesse exercer a liderança partidária e trabalhar um projeto, eu avancei forte no sentido de compor com vários segmentos da sociedade. E sempre tenho dito e vou reafirmar. Eu tenho orgulho das amizades e do trabalho que nós fizemos, inclusive nos municípios mais pobres, que têm mais dificuldade. Aqui na Baixada Cuiabana eu dei toda uma atenção especial para que a gente pudesse atender principalmente as pessoas que mais precisam, onde tem um pouquinho mais de dificuldade. O estado de Mato Grosso é um estado rico pela sua pujança no agronegócio, mas tem municípios que precisam de uma atenção diferenciada. E nós demos essa atenção. Eu tenho um trabalho muito forte aqui na Baixada Cuiabana com os prefeitos e ações concretas para ajudar as pessoas mais humildes a gerar emprego, a ter qualidade de vida na questão de infraestrutura, de asfalto, na saúde pública muito forte também. E isso está me motivando a acontecer. Mas, respondendo de forma objetiva, aquele jantar foi, sim, uma conversa das ações que nós estamos implementando e se deu um passo inicial para uma candidatura majoritária. Pois bem, essa conversa continua, né? A gente quer saber mais dessa articulação toda aí, mas após o intervalo comercial, porque a gente tem que faturar, mas logo, breve, a gente vai estar de volta aqui com o Neri Geller, conversando mais
nessa noite no programa Opinião. Você pode mandar sua pergunta, caso você tenha, 99932-2529. Não sai daí, a gente volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo, entrevistando aqui o Neri Geller, deputado federal, presidente do PP Mato Grosso. Vamos destacar antes, porém, aqui a notícia que diz respeito aos dados, né, da pandemia aqui no estado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Você sabe que todos os dias a gente aqui atualiza você. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso registrou uma nova morte pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O óbito, de acordo com dados da Secretaria, foi de uma mulher de 58 anos, moradora aqui de Cuiabá. Com a atualização, o estado de Mato Grosso passou a contabilizar 550.867 contágios, sendo que em 535.375 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, em outras 13.977 ocorrências, as vítimas não resistiram às complicações da Covid. Atualmente, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 32,04%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 6%. Está aí, ó, no www.gazetadigital.com.br você se informa muito mais, não é? Tem notícias aí de economia, de esportes, do nosso Cuiabá aí, bombando, vai ficar na Série A, se Deus quiser, não é? E o Mutum lá, como é que está? Tem um time de Mutum também, né, que está na terceira. Sim, mas eu acho que Cuiabá está... Inclusive ganhou do Colorado ontem, né? Ganhou. Você é Colorado? Sou Colorado. Divino. Não, mas nesse caso eu torci para Cuiabá. Torceu mesmo? Torci. De fé mesmo. O Blairo mais diz que torce para o Cuiabá, mas eu duvido quando tem Inter e... se tiver Inter e Grêmio, não tenha dúvida que nós somos todo mundo Colorado, né? No Grenal. Agora, quando é da nossa terra aqui, tem quando que dar é uma Cuiabá, forcinha, né? eu torço para o Cuiabá. Lorenberg, por favor, abra esse bloco de perguntas ao deputado Neri. Deputado, tem uma questão aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Gostaria de fazer umas 2 ou 3 perguntas a respeito, até porque eu estou diante de um conhecimento, além de ter toda uma experiência na Câmara dos Deputados. O senhor também teve no Ministério da Agricultura, portanto tem uma experiência riquíssima e eu não poderia deixar de fazer esta pergunta. Eu estou me referindo exatamente ao projeto de lei 3729 de 2004, que o senhor foi relator. O senhor foi relator desse projeto aqui, que foi aprovado no dia 13 de maio agora. Foi aprovado no dia 13 de maio por 300 votos a favor e 122 contra na Câmara Federal, e já se encontra esse projeto no Senado, que é considerado por algumas pessoas como radical no termo de flexibilização do licenciamento ambiental. E aí vem as minhas perguntas, deputado. São 3 perguntas. A primeira delas, essa flexibilização não ameaça de morte as unidades de conservação, as terras indígenas e as comunidades quilombolas, deputado? Lorenberg, eu tenho algumas coisas que eu me orgulho de ter tido coragem de fazer enfrentamento. Com certeza essa é uma delas. O presidente Bolsonaro precisava, o governo brasileiro, não é nem o presidente Bolsonaro, o governo brasileiro precisa de desburocratizar alguns pontos da legislação para que a economia possa avançar, para gerar emprego e renda e dar ao pai de família as condições de ter uma vida mínima para sustentar a sua família. E esse licenciamento, ele vai liberar mais de 130 bilhões de reais de investimento que estão parados, porque você não consegue um licenciamento em alguns projetos, ficando até 10 anos parado, porque você não tem uma legislação que diga sim ou que diga não. Eu vou dar alguns exemplos. Um deles é a rede de transmissão que sai de Boa Vista, que sai de Manaus a Boa Vista, interligando um estado da federação que ainda é queimado a energia. A luz é ainda tocada a motor.
e está lá há 10 anos e não consegue puxar uma rede de transmissão pela Amazônia dentro de um perímetro de uma BR, dentro da faixa de domínio que já tem licenciamento para fazer, inclusive, rodovia. Quer dizer, além de você deixar fora do desenvolvimento, queima bilhões de reais que são subsidiados de óleo diesel pelo governo federal e deixando aí de desenvolver toda uma região. Outra questão são obras estruturantes, como duplicação de rodovias estaduais, federais, que poderia ser feito por adesão e compromisso, dando liberdade para que o órgão ambiental possa dizer sim ou não. E aí, muitas vezes, por interesses, em alguns casos, até econômicos e internacionais, essas obras ficam travadas. Vou citar, por exemplo, a 163, que nós ficamos aí 15 anos parados, não conseguimos fazer ela porque os órgãos de controle não tinham entendimento como deveria fazer. E aí qualquer ONG, às vezes com interesse internacional, segurava o desenvolvimento. E nós fizemos o enfrentamento. E quem lê o relatório, Loremerg, eu posso falar com muita tranquilidade, vai ver que naquele relatório não tem uma vírgula que abre precedente para fazer desmatamento ou que inibe qualquer que aumente uma possibilidade de você atropelar as comunidades indígenas ou quilombolas. Pelo contrário, só se libera quando for de interesse público, por exemplo, levar o desenvolvimento ou levar a infraestrutura para essas comunidades. Agora, as autoridades envolvidas, nesse caso pode ser FUNAI, pode ser CNBio, ou órgãos ou unidades de conservação, elas são ouvidas sim, mas elas têm prazo para se manifestar. Elas não podem ficar 10 anos segurando um projeto que é de interesse do país. Então, um dos projetos mais importantes que estão lá desde 2004. O governo do presidente Bolsonaro me chamou porque poucos parlamentares tinham coragem de fazer enfrentamento. Eu fiz e venci, inclusive, o debate com a grande mídia e com a comunidade internacional. E nós fomos para o plenário no primeiro dia com 300 votos, aprovando o mérito, e nos 2 dias, quando foi votado os destaques, na discussão do plenário, nós acabamos conquistando e fomos chegar a 330 votos. Certeza, Loremerg, é uma das matérias mais importantes hoje que tramitam no Congresso Nacional. Precisa ser votado no Senado para destravar obras importantes, inclusive, eu falei de infraestrutura, de rodovias, mas inclusive para destravar obras importantes de saneamento básico, obras públicas e obras privadas, aterro sanitário. Em alguns casos, para tirar lixões de céu aberto, você não consegue licenciamento para aterro sanitário. Dentro do nosso relatório, ele é claro. Se tiver qualquer degradação ambiental, aumenta a pena para quem infringir a lei. Agora, se forem projetos estruturantes que sejam importantes para o país, eles são liberados. Então, eu tenho orgulho de participar dessa discussão. Fiz um debate com 9 ex-ministros do meio ambiente que colocavam isso como um desastre. Fiz debates nacionais com todas as organizações e, graças a Deus, nós fomos para o convencimento no plenário, primeiro com 150 votos, chegamos lá no final a 340 votos e talvez seja uma das matérias mais importantes do ponto de vista ambiental, para dar segurança jurídica depois da votação do Código Florestal. Deputado, a minha segunda questão está exatamente em 2 palavras que o senhor acabou de falar. Primeiro, na questão ambiental e a segunda do desmatamento. No dia 17 agora, portanto, 2 dias atrás, o presidente da República, o Mourão, deu uma entrevista para o site UOL, uma longa entrevista. E numa da entrevista falava exatamente sobre o desmatamento da Amazônia. E ele disse com todas as letras, contrariando inclusive o que diz o presidente da República, ele disse outra coisa. O vice-presidente disse com todas as letras, não há nenhuma dúvida que não haja desmatamento na Amazônia, porque os números identificados pelo INPE deixam isso com toda a clareza do mundo que há, sim, desmatamento na Amazônia. E aí a minha pergunta ao senhor, com toda a experiência que o senhor tem, qual é o posicionamento, a opinião do senhor diante
desse trecho da fala que eu tentei descrever ao senhor do vice-presidente da República? Lorenberg, eu nunca, em momento nenhum, disse que, por exemplo, eu compactuo 100% com o vice-presidente Mourão. Aliás, uma pessoa preparada e qualificada e que trabalha a convergência e trabalha em cima da verdade. Não tem que... A questão ideológica que nós estamos atravessando no Brasil, eu sou da base de sustentação do presidente e poucos parlamentares têm coragem de fazer enfrentamento como eu fiz, na reforma da Previdência, no licenciamento e outras matérias. Agora, não concordo em muitos pontos também. A questão ideológica, ela não pode se sobrepor aos interesses da nação. E vou nesse sentido. Tem sim, em alguns casos, desmatamento ilegal e esses desmatamentos têm que ser combatidos. Eu sou agricultor, sou produtor. Venho do município de Lucas do Rio Verde, onde nós fizemos o dever de casa. Abrimos as nossas propriedades lá na década de 80, de 90, e aonde teve excesso nós corrigimos. Nós fizemos a recuperação das APP e hoje, onde tem a produção, dificilmente tem desmatamento ilegal. Dificilmente tem desmatamento ilegal. Basta olhar os municípios de Sorriso, Campo Verde, esses lugares, para ver se tem degradação ambiental. Aonde acontece, e por isso que eu sou a favor da modernização da legislação. Desmatamento ilegal zero, a favor. Agora, regularização fundiária precisa acontecer, porque a grande maioria dos desmatamentos ilegal ou de queimadas ilegal acontece exatamente onde não tem documento, porque não tem CPF para punir quem comete o crime. Então nós precisamos avançar. Onde tem grileiros, a gente precisa avançar para combater. Agora, onde tem produtores que não têm o documento, tem que fazer a regularização, inclusive para que esse produtor que tenha posse da área, ele tenha CPF também na sua escritura para que o Estado brasileiro possa fazer intervenção. Então, eu não venho aqui de forma nenhuma, Lorenberg, falar para a sociedade mato-grossense, e muitas vezes até custo político se tem por usar esse discurso, mas eu vou na linha correta. A lei existe para ser cumprida. Agora, ela tem que também, a lei tem que conseguir chegar lá na ponta, para pegar os infratores e deixar trabalhar quem está dentro da lei. No caso da produção, posso falar que 95% dos nossos produtores trabalham dentro da legalidade. Em alguns casos, quando excesso comete, o Estado tem que alcançá-los. A minha terceira vai aprofundar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar, deputado. Exatamente hoje saiu na UOL uma matéria que diz o seguinte, entre aspas: fazendeiros jogam agrotóxico sobre a Amazônia para acelerar o desmatamento. Fecham aspas. O senhor que tem uma longa experiência como ruralista, diante de uma matéria dessa, que o fazendeiro joga esse agrotóxico até para acelerar esse desmatamento, nós não estamos diante de uma situação muito complicada e muito complexa? Assim? Ao ser verdade, né? Lorenberg, aí eu vou na linha que o Paulo aqui me deu até uma corda para falar sobre isso. Ao ser verdade, e se não é não pode, ou se não seja uma forçação de barra, uma fake news talvez, né? Ao ser verdade, isso é preocupante, né? Sem dúvida que isso é preocupante. Se isso acontecer, se tiver naquela área regularização fundiária, se for grilo, tem que punir. Se o fazendeiro cometeu isso, é crime ambiental. E o Estado brasileiro chega lá. Sabe por quê? Porque hoje, com a tecnologia que nós temos, o IBAMA ou os órgãos de controle, eles conseguem chegar lá na ponta online. Aconteceu lá, se tiver qualquer sinal de fogo, acusa. E o Estado brasileiro pode chegar. O que acontece é se não tiver regularização fundiária, e em alguns casos pode até acontecer, mas acontece muita fake news. Eu sei muitas vezes que, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da imprensa do Brasil, e eu sou um parlamentar que atendo todo mundo, o Paulo é testemunha, o senhor é testemunha, os profissionais da imprensa, eu nunca deixei de atender os profissionais da imprensa, inclusive quando fui ministro, e faço enfrentamento. Mas algumas vezes as matérias acontecem de forma distorcida. E aconteceu isso, Lorenberg, no relatório que eu fiz quando eu apresentei do licenciamento. Se eu não tivesse tido
a capacidade de fazer enfrentamento, eu não teria votado, porque colocava-se no relatório do licenciamento como se isso seria o desastre. Eu consegui provar que aquele relatório ele é muito mais eficiente do ponto de vista da segurança ambiental do que deixar da forma que está. Então, a gente precisa olhar essas matérias, punir quem comete crime ambiental. Agora, precisa ser bem visto porque muitas vezes o desmatamento de forma desenfreada ou queima acontece exatamente onde não, dentro das unidades de conservação, dentro das reservas indígenas, nos assentamentos de reforma agrária que não tem a regularização fundiária, os grandes focos de incêndio e de desmatamento ilegal que acontece hoje no estado de Mato Grosso e na Amazônia Legal. Deputado, eu vou explorar o senhor aqui, eu queria que o senhor respondesse de forma muito mais breve, porque a gente tem intervalo comercial, mas antes do intervalo comercial, uma opinião, inclusive, não só do parlamentar, mas de quem já passou pelo Ministério da Agricultura, que já chefiou ali. Nós, brasileiros, e nós que vivemos nesse mundo todo, estamos vivendo uma inflação enorme. Eu falo isso, eu faço questão de dizer isso, porque sabes que não é uma situação brasileira, né? Que o preço do alimento, da carne e da gasolina e tudo mais está no mundo inteiro. Como sair dessa no menor espaço de tempo possível? Como que o senhor avalia? Explorando a sua experiência aí de quem... Depois da pandemia, Paulo, primeiro é o trabalho. Nada supera o trabalho. Nós precisamos trabalhar e o Estado brasileiro, Mato Grosso principalmente, e estados do Centro-Oeste têm uma capacidade de produzir muito rápida e dar resposta exatamente a ter uma maior oferta e, consequentemente, suprir a demanda e reduzir o preço. Esse é o primeiro ponto. Continuar trabalhando e avançar do ponto de vista de aumentar a produção de alimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter estabilidade política na esfera federal, para que a especulação e a instabilidade não criem essa fuga de capital do Brasil. Nós precisamos ter condições de investidores virem de fora para dentro, trazer o dólar para derrubar o dólar um pouco e para gerar mais emprego, renda e as pessoas ter dinheiro para comprar e, consequentemente, dar uma estabilidade na economia. E terceiro, com isso, reduzir o dólar. Hoje o preço do dólar está muito alto e ele tem uma influência direta, porque a economia é globalizada. São esses 3 pontos. Eu acredito sinceramente, se nós tivermos estabilidade política, menos briga ideológica, menos divergência, a gente supera essa crise com bastante rapidez, porque o Brasil é um gigante do ponto de vista econômico. Ok, a gente vai continuar esse papo, inclusive, tem muita coisa para conversar com o Neri aqui, a gente tem que fazer aqui um apanhado, pegar um pouquinho daqui, um pouquinho da colar, porque se for falar tudo a gente não consegue, porque o tempo não vai dar. O Opinião vai dar um tempinho só para ir para o intervalo comercial e na volta vamos saber o que esse moço tem feito por Mato Grosso, emendas, tem trabalhado por Mato Grosso, tem que ter aqui a prestação de contas. E a gente vai cobrar justamente isso daqui a pouco do deputado Neri Geller, não sai daí. E a Opinião está de volta ao vivo aqui com o Neri Geller. Vou correr agora, deputado federal Neri Geller, porque nós temos que correr, porque é o último bloco. Então, façamos o seguinte, Auxílio Brasil, nessa passagem que houve lá pela Câmara, o senhor votou a favor, né? E qual que é a sua análise política aí, reduzida, sintetizada evidentemente, não é? Porque tem uma situação que ainda depende do Congresso. Na verdade, nós votamos a PEC 23. Depende do Senado, perdão. Depende do Senado Federal. Nós votamos a PEC 23, uma PEC que era bastante polêmica, porque ela tratava da questão dos precatórios e abria o espaço fiscal para fazer, furar o teto de gasto, que eu particularmente sou contra, mas em função do momento que o Brasil vive, não só votei a favor, como ajudei a articular, fui um dos parlamentares lá no Congresso Nacional que ajudou de forma efetiva a aprovar a PEC 23. Por quê? Porque ela vai trazer às pessoas que mais precisam, são mais de 18 milhões de pessoas, um recurso mínimo para poder sustentar suas famílias e ter uma renda extra. Então, esse Auxílio Brasil é importante para
essas pessoas que mais precisam, que são R$400 por família, para quem vive abaixo da linha de pobreza, são 18 milhões de brasileiros que vão ser contemplados, e isso também vai ajudar a irrigar a economia do Brasil. Eu não só votei a favor, como ajudei a movimentar e articular. Essa matéria lá no Senado, eu escutei, vi, né, por mais de uma vez, o presidente com uma declaração pessimista, assim, não botando muita fé, lá podemos perder. Você acha que... Na verdade, eu espero que o Senado, eu gostaria que o Senado votasse. E aí vem a importância de ter partidos fortes na base de sustentação ao presidente da República. Nós do PP, do Partido Progressista, sempre que o governo, o presidente Bolsonaro, precisa de matérias que sejam votadas de interesse no Brasil, nós estamos votando. Nós somos muito firmes. A principal base hoje do presidente Bolsonaro é o Partido Progressista. No Senado, é a Câmara mais alta, Lorenberg conhece bem, você conhece bem, Paulo. É um pouquinho mais difícil hoje em função da falta de diálogo. E é uma das coisas que eu critico o presidente Bolsonaro em alguns casos, porque ele precisa organizar o seu time, tem que ter uma articulação política um pouco melhor, até porque na eleição passada a grande maioria dos eleitores votaram pela renovação. Essa renovação, teoricamente, ela teria que estar mais alinhada com o presidente Bolsonaro. O Ciro Nogueira não está dando conta do recado, não? Porque o Ciro Nogueira foi colocado lá para isso, né? Não foi colocado para isso. O Ciro Nogueira foi para ser chefe da Casa Civil, faz a articulação política, quem faz é a Segov, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que está a Flávia Arruda, deputada, também alinhado conosco. O Ciro melhorou essa performance lá junto com a Flávia. Mas ainda no Senado Federal não tem a base consolidada como tem hoje na Câmara. Lorenberg. Deputado, uma das grandes pautas do senhor na Câmara Federal era exatamente a regulamentação da compensação da Lei Candir. Isso foi superado? O senhor conseguiu essa façanha de zerar esta pauta ou ainda não? Não, nós conseguimos, graças a Deus, superar ela. Hoje a compensação se consolidou, inclusive num trabalho bem articulado da Frente Parlamentar, votando um projeto de autoria do senador Wellington Fagundes, que nós conseguimos tramitar na Câmara e depois no Senado, e ela se consolidou. Hoje a compensação ela é automática, não é mais o FEX, hoje é compensação direta. E esse foi um grande ganho para a economia do estado de Mato Grosso e foi importante para o Brasil, porque nós temos a compensação nos estados produtores e ao mesmo tempo tem competitividade do mercado internacional. Vamos lá, eu quero que o senhor sintetize, por gentileza, aquilo que o senhor entende de mais relevante em termos de emendas parlamentares aqui para o estado de Mato Grosso. Eu sei de uma estrada antiga aqui na Guia, salvo engano, que o senhor, em articulação com alguns outros agentes políticos, também está ajudando a desenvolver. Mas eu queria que você fizesse uma síntese aí do que o senhor acha mais importante. Primeiro, Paulo, os primeiros 2 anos, a bancada federal, principalmente no primeiro ano, a bancada federal foi muito coesa. Eu estava como líder, reconheço aí os colegas parlamentares, nós ajudamos muito o governador Mauro Mendes e nós colocamos os principais recursos de emenda direto no Estado e principalmente na saúde para ajudar a pagar o déficit que tinha dos repasses constitucional para os municípios. Depois eu avancei muito e avancei alinhado com o governador Mauro Mendes, colocando o meu recurso, a grande maioria, na Sinfra, para que a gente fizesse parceria e ajudasse os municípios e ajudar obras estruturantes, como a 140, por exemplo, que sai lá de Feliz Natal, passa por Trivelato e sai aqui em Brasilândia, vai até Primavera do Leste, criando praticamente uma MT paralela 163. A 010 não é diferente, é que sai aqui em Rosário Oeste, Cuiabá, passa na Guia, vai a Rosário Oeste, depois de Diamantino, aí depois entra lá em Ipiranga do Norte e esses asfaltos, todos eles estão acontecendo. Vai sair lá em Alta Floresta, é outra via importante, ligando trechos como a 322 lá de Matupá até Carlinda e indo até Alta Floresta. Lá tem 2 pontes sendo construídas, então tem muito recurso. E além de colocar bastante recurso nos municípios. Agora, Paulo, na região norte nós contemplamos
14 municípios para fazer asfalto de infraestrutura, onde eu coloquei recursos, o senador Carlos Fávaro colocou quanto recurso, lá? Eu coloquei aproximadamente 40 milhões de reais para essas parcerias. E desses 40, o senador Carlos colocou mais um pouco, o Nininho e mais outros parlamentares colocaram mais um pouco, e o governo do estado colocou mais um pouco, e em alguns casos firmando parceria com os municípios, chegando aí nessa parceria, deputado, junto com o governador, junto com os municípios, chegando em aproximadamente 160, 170 milhões de reais para fazer infraestrutura nas cidades que mais precisam. Por exemplo, aqui na Baixada Cuiabana, todos os municípios foram contemplados. Santo Antônio de Levergé está terminando o projeto sendo aprovado. Lá para o Tatá, em Poconé, estamos ajudando, e o asfalto já inauguramos obra lá, Jangada está acontecendo, enfim, em todos os municípios aqui da Baixada, mas também municípios aqui do Médio Norte, como Arenápolis, como Nortelândia, como o próprio município de Nobres, Diamantino. Então, contemplamos a grande maioria dos municípios fazendo essa parceria de recurso destinado de forma transparente para a Cinfra e multiplicando isso para que o recurso aumentasse e ajudasse na infraestrutura dos municípios que mais precisam. Professor. Deputado, por falar em emendas, eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a respeito da chamada emenda do relator, chamado comumente por todos nós de orçamento secreto. Aliás, na entrevista do vice-presidente da República, ele disse que ele faz perguntas, cadê a impessoalidade, cadê a publicidade desse orçamento secreto? E aí eu gostaria muito de ouvir, deputado. É claro que o orçamento secreto foi paralisado por conta do Supremo Tribunal Federal, mas existe um movimento no Congresso para retomá-lo. Qual é a opinião, de fato, do senhor a respeito desse chamado orçamento secreto? Na verdade, Loremer, com muita tranquilidade, essa questão, muitas fake news e falta de informação. Primeiro, todo orçamento público, todo o recurso federal, ele é público e muito transparente. Qualquer aprovação de conta, ele acontece com acompanhamento dos órgãos de controle. As emendas de relator, elas foram ampliadas, é verdade, e os recursos, eu consegui trazer para o estado de Mato Grosso alguns recursos extra, todos eles sendo contemplados lá na ponta, e qualquer projeto que se aprova tem que ser prestado conta com o acompanhamento dos órgãos de controle. Tem muita, e falei isso inclusive essa semana numa entrevista que eu dei no programa do senador Antero Paz de Barros. Ele me fez esse mesmo questionamento. Por que isso seria uma forma de dar sustentação ao presidente Bolsonaro? Não é verdade. E um exemplo claro é a PEC 23, quer dizer, já estava suspenso e nós votamos a PEC, que é uma das matérias mais polêmicas que o governo tinha dificuldade de aprovar, e nós conseguimos aprovar sem ter esse orçamento. Então, eu acho que quando é aprovado o orçamento, quando ele vai para qualquer convênio, tudo é público, tudo é transparente. Obviamente que o parlamentar que tiver mais capacidade de exercitar isso, consegue direcionar melhor para os municípios e acontece com mais rapidez por causa da burocracia. Deputado, aliás, essa questão que eu queria fazer um adendo aí, o que o senhor acha da interferência, palavra minha, né? Interferência do Supremo Tribunal Federal, justamente nisso aí, tentando impedir essas emendas aí, né, que são do orçamento do relator, emendas do relator, e se tiver efeito, e se nada for possível ser feito e anular tudo isso? Eu acho, sinceramente, Paulo e Lorenberg e a sociedade que nos acompanha, isso é um erro, sim. Não deveria ter. Sempre houve isso nos governos passados, inclusive, que a emenda no discurso que as emendas seria uma forma de cooptar parlamentares. As emendas, elas vão para os municípios e eu sou muito a favor. Eu tinha uma visão no início de que não poderia ter emenda. Hoje as emendas parlamentares,
elas vão exatamente lá na base. Ele vai lá para o prefeito, vai lá no município. Os programas de governo, muitas vezes a burocracia impera, porque ele acontece tudo na esfera federal. Até assinar convênio, até o Ministério direcionar, os recursos às vezes demoram mais para chegar. Então, essa questão da interferência do Supremo, nesse caso, eu acho que a Câmara vai derrubar e o orçamento vai continuar funcionando da forma que está. Olha só, eu quero aqui, já partindo para o final, deputado, o presidente Bolsonaro já esteve com os 2 pés lá na sigla que o senhor representa hoje, que é o PP. Não é? Já foi, inclusive, lá atrás do PP e tal, agora estava 99%, aí de repente surgiu o PL no meio do caminho. No meio do caminho surgiu o PL, só que também não tem nada, segundo o próprio Bolsonaro. E isso para o senhor, inclusive, para o seu projeto aqui, tem um peso, né? Com o Bolsonaro é um peso, sem o Bolsonaro é outro peso. Queria que o senhor fizesse uma avaliação e se o senhor acredita que realmente ele ainda pode migrar, se filiar ao PP. Não, eu com muita tranquilidade sempre falei a todo mundo, se eu for candidato a Senado ou numa reeleição, em qualquer cargo que eu for, eu tenho que estar preparado para fazer pelo que eu sou e o que eu represento e o grupo que eu represento, os apoios que eu tenho. Então, a vinda do presidente Jair Bolsonaro, ela pode se dar no PP, pode se dar no PL. Essa é uma conjuntura nacional. Eu sempre deixei muito tranquilo. O que importa é o que nós fizemos para ajudar o governo. Nós, PP, Partido Progressista e o deputado Neri Geller, quando o governo federal precisou, nós ajudamos. E isso vai pesar lá na frente. O que o parlamentar fez? Qual é o conteúdo do parlamentar na hora de pedir o voto? Uma coisa é votar para o presidente e a outra coisa é ser indicado pelo presidente. Então, eu estou muito tranquilo porque o PP está na base. Se o presidente vir para o partido, ele pode ser o candidato à reeleição. Se ele não vir para o Partido Progressista deve estar com ele. Muito tranquilo, acho que isso, eu não faço um cavalo de batalha em cima disso, eu vou cuidar bem do meu trabalho e se uma candidatura acontecer, ela vai ser pela força do trabalho e pelo grupo aqui no Estado. Apoio a Bolsonaro na reeleição, surgiu o Sérgio Moro também aí, que deve ser também, e tem o Lula também, que seriam esses 3 aí, não é? Mais alguém que possa vir do PSDB. Como é que o senhor avalia esses nomes aí? Eu acho que é muito cedo ainda para falar. Eu só entendo que a questão do extremismo, eu acho que ele tem que ser deixado um pouquinho de lado e a eleição do ano que vem vai se dar em cima do debate político e realmente de propostas concretas e sempre no sentido da convergência. Então eu estou bastante tranquilo, eu vou disputar a eleição mostrando o que eu fiz e quais as condições que nós temos para fazer e representar o Estado. Com relação a esses nomes, vai ser um debate, quanto mais candidatos tiver, mais o debate é mais importante para a democracia. Professor. Deputado, mas muito rapidamente, qual a importância e a relevância de 1 a 100 do ex-governador e ex-senador Blairo Maggi na campanha do senhor? 100%. Blairo manifestou, inclusive, o apoio à nossa candidatura. E eu converso muito com o Blairo e tenho orgulho de dizer que sou amigo do governador Blairo Maggi e reconheço o quanto que ele foi importante não só para Mato Grosso, mas para o Brasil. Blairo foi ministro no momento de dificuldade, da carne fraca, que teve tanto problema. Blairo soube conduzir isso com muita maestria e é uma figura forte. Ele está fora da política hoje, mas de bastidores ele é um nome importante, assim como outros parlamentares, prefeitos. Então nós estamos muito alinhados, eu converso muito com o Blairo. E com certeza o nosso projeto que está sendo construído é com o apoio do ex-ministro Blairo Maggi, da Margarete, que é suplente, do senador Carlos Fávaro, de parlamentares da Assembleia Legislativa e principalmente da base dos prefeitos e vereadores e da sociedade que eu dialogo, seja elas ligadas à agricultura, comércio ou principalmente entidades como a IFMT, por exemplo. Nós temos uma atuação forte ajudando essas para que se dê oportunidade. Eu acho que o debate vai acontecer e o apoio se consolidar, com certeza o Blairo está próximo. Hipoteticamente, deputado, me permita só
uma provocação, uma pequena provocação. Bem rapidinha. Hipoteticamente, se o ex-governador Blairo Maggi quisesse sair candidato ao Senado, o senhor abriria mão? Não tenha dúvida, deixei sempre muito claro. O Blairo me chamou para que eu pudesse liderar uma candidatura ao Senado. Se o Blairo tivesse a possibilidade, a pretensão de ser candidato ao Senado, com certeza todos nós iríamos, eu principalmente iria recuar e apoiá-lo, sem problema nenhum. Mas o Blairo deixou isso muito claro, que ele não tem a pretensão e que ele está ajudando a construir, porque a política ela é importante para a sociedade mato-grossense e para a sociedade brasileira. Então é bem tranquila, nós temos um jogo muito aberto. Se o Blairo viesse a ser candidato, teria o meu apoio, certeza. Mas ele já falou que não quer saber de política mais não, só nos bastidores mesmo e plantando soja e ganhando dinheiro. O Nery Geller, muito obrigado por ter vindo aqui, deputado federal, presidente do PP de Mato Grosso. A gente gosta muito desse papo político aqui e esse espaço está sempre a postos para bem informar. O senhor venha como deputado, como candidato a Senado, como senador, seja o que for, mas venha aqui para conversar com a gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. É muito importante estar conversando, principalmente com duas figuras que são âncoras importantes da comunicação aqui do estado de Mato Grosso. Um grande abraço, fique com Deus. Abraço aí para o Thiago também, para o Samuca, que estão ali na assessoria do caríssimo Nery Geller. Amanhã a gente se encontra, né, meu amigo? Até amanhã. Amanhã, rapaz, sexta, a gente vai entrevistar aqui o presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso. Tem muito assunto importante aqui para falar com Isandir Rezende. Sempre rende um papo excelente com o doutor Isandir aqui no Opinião. Não perca, então, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.